Doutora Juliana, eu gostaria de saber e até esclarecer aí ao público que nos assiste, o coração artificial está disponível para pacientes do SUS e de convênios também? Como que está essa relação? Hoje nós temos no Brasil, né, são 26 pacientes implantados de 11 operadoras de saúde diferentes. Operadoras de diversas categorias, sejam elas das mais caras e especializadas, como de operadoras de um público com uma renda menor. Então, assim, por quê? Quando a gente fala de transplante, o transplante ele é direito de todo o indivíduo, né? Então, assim, você tem uma fila de transplante, ela é do SUS, ela é de domínio nacional, e esses pacientes que não têm a possibilidade terapêutica do transplante, principalmente esses, nós temos sim hoje uma opção terapêutica e por equivalência, essas operadoras de saúde, os convênios de saúde, eles têm a obrigatoriedade da cobertura. Tá? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso para evitar até que os médicos judicializem algumas coisas. Nós temos aí um sistema, né, judiciário que vocês, principalmente mais do que eu, sabem a dificuldade. Então, assim, esses pacientes, eles têm o direito. E é obrigação do médico fazer um relatório muito bem especificado, com argumentações que são plausíveis, indicações muito precisas, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, não é para se judicializar, não é para se indicar corações artificiais em quem não precisa. Né? É uma situação que esses pacientes são merecedores desse tipo de tratamento e as operadoras de saúde e o governo, eles têm essa obrigatoriedade de fornecer. Até porque, quando você diz de não judicializar, eu como advogada, eu sempre digo que a gente realmente não deve judicializar só por judicializar. Né? É uma coisa que tem muitas pessoas na fila e cada vez que você judicializa, você tira pessoas que já estão há muito tempo na fila para colocar uma que acabou de chegar. Então, eu não vejo isso com senso de justiça, eu sendo advogada. Então, eu sempre falo para os meus colegas advogados e falo para a população que nos ouve. Porque tem gente que fala assim, não, mas então eu vou processar. Não, não é essa forma que se faz, né? Nós temos que evitar o máximo de judicializar. Temos que cobrar na área administrativa, os médicos, as secretarias de saúde, para que isso não seja necessário. Porque quando a gente judicializa, tem gente que faz judicialização, mas aí você só está pensando no seu cliente. E quando a gente fala em gente, nós temos que falar em humanização. Nós temos que pensar que a dor do outro é uma dor também, né? Então quem já está há muito tempo na fila também não pode sofrer por conta daquele que chegou e tem um amparo judicial rápido. Aí né? Aqui fica uma mensagem aos colegas médicos que nós temos códigos de rol da ANS já muito bem estabelecidos, então não tem por que as operadoras barrarem esse procedimento. Então eu costumo dizer, se nós temos aí já um rol da ANS, nós temos já código do TUS, que isso é uma mensagem para os colegas médicos, né, um código da ANS, indicações precisas para esse tipo de terapia, então assim, a operadora tem a sua obrigatoriedade, o médico também, e o paciente vai ser o beneficiário. É isso mesmo. E no último caso, judicialização. Né? Sim, porque exatamente. nos últimos casos não sim. tem Então eu jeito estou falando mesmo. assim, né, as operadoras, elas têm essa obrigatoriedade. Quando todos fazem, né, o seu papel e a operadora não cumpre o seu papel, aí sim a gente cabe, né, porque quando essa pessoa aqui, ela é beneficiada, provavelmente as outras, né, que também estão sofrendo um atraso e é uma doença muito grave, onde 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode sim levar a óbito. Hoje a gente tem uma fila aí de transplante, onde em 1 ano, metade das pessoas da fila de transplante de coração morrem. Então a mortalidade da doença é muito alta. Então eu cobro sempre a responsabilidade dos médicos. Tem um paciente com insuficiência cardíaca avançada, encaminha para um grande centro, pode encaminhar para o consultório também. Meu, do Dr. Sérgio, fica à vontade. O marketing, né? A gente precisa. E claro, encaminhar para um centro grande de insuficiência cardíaca. Essa parte de judicializar,
que eu digo que não é a todo momento, é porque a gente vê que são coisas assim meio que desmedidas. Mas eu acho que o Ministério Público, você mandou um recado para os médicos e eu mando um recado para os promotores que eu tenho amizade, que estão às vezes nos assistindo, que eles observem essa fila, que eles fiscalizem, até porque essa é uma das atribuições que tem o Ministério Público. Então eu peço que o Ministério Público fiscalize essas filas para que às vezes nem chegue, para que o advogado tome essa atitude. Que ele mesmo tome uma atitude de uma ação maior, coletiva, para que beneficie todos, porque beneficiar um ou outro me entristece, mas beneficiar todos de uma única vez, porque o nosso país é muito rico e tem a condição de arcar com essa responsabilidade, aí eu vou ficar muito mais feliz. Então, um recado aí para o Ministério Público observar mais isso. E, doutora, quais as limitações de um paciente com coração artificial? Eu também gosto dessa parte. Como a Márcia estava falando, né, vamos virar um robô? Não, na verdade, esses pacientes já são um robozinho. São os meus robozinhos que estão por aí. Por que eu falo isso? Para explicar um pouquinho o que é o coração artificial, eu acho super importante. Ele é uma máquina, né? Ele tem mais ou menos esse tamanho, então ele tem 8 centímetros mais ou menos de diâmetro. Essa máquina, ela é implantada na ponta do coração. Nós não retiramos o coração e colocamos numa máquina, tá? O coração artificial, o que tem disponível no Brasil hoje, ele é um coração artificial parcial. Ele pode ser acoplado tanto na ponta do ventrículo esquerdo, que é a parte esquerda do coração, ou na ponta do ventrículo direito. Coração artificial total a gente só tem nos Estados Unidos e na Europa, infelizmente. Não temos nenhum paciente no Brasil com esse dispositivo ainda. Aí o coração artificial ele é implantado na ponta do coração, né? E aí ele tem um cabo que atravessa aqui pelo abdômen e sai pelo abdômen. É a parte que todo mundo fica assustado. Como assim? Nós não conseguimos ainda implantar todo o coração artificial dentro do tórax. Ele não tem autonomia ainda, né, de longevidade como é um marca-passo. Então, por isso, ele tem um cabo que é para a sua alimentação em um cabo de força. Como assim? É bateria? Sim. O paciente ele é acoplado com 2 baterias que ficam externas, né? E então, tem que andar sempre com ele. Sempre com ele. Essas baterias, o paciente tem 6 baterias no total e tem um carregador. Então ele pode usar as 2 baterias e aí ele vai trocando conforme essas baterias acabam. Ele tem uma autonomia em 2 baterias de 17 horas. Passado, lógico, né, 15, 16 horas, ele troca essas baterias. Nossa, mas e se na minha casa acabar a luz, como é que eu faço? Esses pacientes, eles são privilegiados, o médico responsável por isso, ele tem que fazer um documento para eletropaulo, de que são pacientes onde que lá não pode falhar a energia. Exatamente. Ai, meu Deus, mas o que acontece? Roraima, tá 4 dias sem luz, como que a gente faz? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma prioridade, né, desses pacientes nesse centro. Então, assim, quando a gente está falando realmente de governo, a gente divide a responsabilidade desse paciente com isso, né? Então, assim, se esse paciente estiver numa residência onde ele não tem, ele vai ter que se dirigir ao hospital mais próximo, que tem gerador, né, para que ele seja alimentado. Ou essa pessoa, o mais indicado seria ter também esse gerador. Exatamente, né? Mas a gente sabe que a realidade é eco, né? Para não falhar mesmo. Então, temos isso, então assim, aí eu gosto muito de uma informação de um paciente que tem um coração artificial e que ele pratica academia, que é onde a gente fala das limitações. Ele faz academia, uma academia grande em São Paulo, onde ele é o exemplo para todo mundo, porque era um paciente que estava nessa situação de limitação física, e hoje ele faz tudo. Ele faz musculação, ele faz bicicleta, faz esteira, e aí as pessoas, né, perguntam, nossa, mas como que você convive assim? Aí ele fala, eu sou menos dependente da energia do que você com seu celular. Ah, verdade! Ele sempre fala, verdade. Ele fala assim, as pessoas ficam mais dependentes do carregador do celular do que eu fico com as minhas baterias. Então, hoje a gente tem uma qualidade de vida muito legal, são pacientes que podem viajar, que podem passear, podem fazer tudo, apesar de estarem ligados aí a uma fonte de energia externa. Gente, é muito interessante isso, hein? É muito interessante. Tem mais alguma? E a próxima pergunta
bem dizer, ela já respondeu ao público, mas eu queria reforçar. Todo paciente com problema no coração tem indicação de coração artificial? É isso, todo paciente que tem um problema do coração, que não tem mais uma proposta terapêutica, digamos, comum, né? Então é um infarto que não tem mais resolução e o paciente está muito limitado. Então, assim, um paciente com problema de válvula, com arritmia, que não tem mais tratamento e que está muito sintomático. Então, são os pacientes que têm indicação de transplante. Então, você, né, ouvinte, espectador, que tem um conhecido, um paciente que está numa situação, numa fila de transplante, numa situação muito limitada, com esses sintomas, né, que eu já citei, devem procurar o cardiologista e peço que perguntem sobre transplante e coração artificial. Eu falo assim, é obrigação dos nossos médicos terem esse conhecimento. Então, quando às vezes o paciente vem com uma pergunta dessa e disso só realmente levantar, né, essa dúvida e o médico fala, opa, mas coração artificial eu não sei o que isso também já me deixa feliz. É muito importante que se lance mão de todo tipo de mecanismo para salvar uma vida, né, doutora? E me diz uma coisa, o que na verdade acontece no infarto? É infarto ou infarte? Infarto. Ele incha? Não, o infarto do miocárdio é quando uma artéria do coração entope e falta o suprimento de sangue naquela região do músculo. Então aquela região muscular ela morre, então o coração, como ele é uma bomba, né, então ele na hora de se contrair tem alguma região que ele não contrai adequadamente. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a quantidade de sangue do coração que tem que sair dele para perfundir todos os órgãos fique reduzida. Então, o ruim do infarto, né, é a consequência dele. É a quantidade de sangue que sai do coração ficar reduzida. Então e deixa sequela? Isso. As sequelas são esses sintomas que a gente falou. Eles ficam muito limitados, né, e isso faz com que a gente tenha uma perfusão em todos os órgãos ruins. O que é isso? O sangue bom, o sangue cheio de nutrientes, de oxigênio, ele fica em menor quantidade. Cérebro, rim, fígado, pulmão. Então é por isso que a gente vê esses pacientes com uma disfunção múltipla dos órgãos. Tem a ver com... Porque dizem, não pode comer gordura porque o colesterol alto pode entupir veia. Tem a ver com... A insuficiência cardíaca, ela é o estágio final disso daí. Isso daí é a pontinha do iceberg. Começa com colesterol. Começa com colesterol alto, com a hipertensão não tratada, com o tabagismo, com a obesidade. Eu gosto sempre de falar com a obesidade infantil. Então, assim, todo mundo acha muito bonitinho o filho ser gordinho. Ai, que lindo. Não, não é bonitinho. O filho não é para ser feito gordinho. Né? Então, assim, a saúde, ela vem... A obesidade hoje é uma das minhas principais bandeiras. A obesidade é, sim, um fator de risco muito complicado. Porque ela traz colesterol alto, ela traz